Quantos encontraram o texto? Me confirme com amém. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Deixa a sua Bíblia rapidamente aberta. E eu convido você cative a sua mente, a sua atenção nessa reflexão rápida. O Senhor ministrou o meu coração. O Senhor ministrou o meu coração essa palavra ainda no decorrer dos dias, em um devocional diário, meditando na Bíblia. Eu parei aqui. E o Senhor ministrava o meu coração e eu questionei com Deus, dentro de um culto de missões. Mas eu não vou perder tempo aqui, esses preciosos segundos e minutos, para explicar o porquê. Mas eu quero dizer para quê. Deus quer transformar o coração de alguém nessa noite que está ouvindo essa mensagem. Deus tem um propósito específico para tratar com alguém nessa noite aqui. É interessante que a Bíblia menciona esse texto, essa parábola, e ela está contida dentro de um contexto maior, que está no capítulo de número 15, a qual a Bíblia relata que Jesus ele se reúne com pecadores e com publicanos para comer. E do outro lado tem uma outra turma de fariseus e de escribas que começam a censurar Jesus, a murmurar e reclamar de Jesus, porque ele está reunido, sentado, comendo com pecadores, com publicanos, com pessoas que não eram religiosas tal como eles eram. E Jesus começa a proferir uma sequência de parábolas. E culmina nessa parábola dos 2 filhos, de um pai com seus 2 filhos. Ele inicia essa parábola de uma forma interessante, dizendo que um dos filhos chegou para o pai e disse para o pai: Pai, eu quero. É interessante que ele já começa dando uma sentença e colocando tipo o pai contra a parede, exigindo algo que por direito não era dele. Porque ele começa a exigir de seu pai a sua parte na herança. E já naquela época, continuando ainda nos dias de hoje, não existe herança de pessoa viva. Não existe distribuição de bens de uma pessoa que ainda não morreu. E aquele jovem ele começa a questionar e perguntar e exige parte da sua herança, dizendo de uma forma direta, dizendo: eu quero que você me dê aquilo que é meu. E desde já eu
falo aos corações aqui presentes e digo para você tomar cuidado com aquilo que você quer. Que você possa tomar cuidado com aquilo que você pede a Deus. Que você possa ter bastante cuidado com aquilo que você tem dobrado os seus joelhos e tem dito para o Senhor, eu quero. Porque para o homem há caminhos que parecem bons, mas quando na verdade não são. Talvez o Senhor ainda não te deu, não te entregou o que você tem pedido e exigido de Deus, porque Ele sabe que ainda não é o melhor para você. Porque Ele sabe para onde isso que você está pedindo pode lhe levar. Então, nessa noite eu trago essa reflexão para o seu coração, para que você acalme o seu coração e saiba que Deus está preparando, reservando o melhor para você. Pai, eu quero que você me dê a minha parte. E ao receber a sua parte, em um determinado dia, ele sai de casa. E é interessante que o texto bíblico está igual o anjo passeando na igreja. A proxeta está passeando no meio da igreja aí. É interessante que, após, a Bíblia cita que ele foi para uma terra distante. Saiu de sua casa para uma terra distante. Não cita qual é a terra, não cita para qual país ele foi, não cita o destino, apenas diz que ele saiu de sua casa. Saiu da casa de seu pai para ir para distante de seu pai. O filho, ele optou por separar-se do seu pai. Ele trocou a segurança da casa de seu pai pela insegurança de uma terra distante. Ele trocou a provisão certa da casa de seu pai pela incerteza do amanhã de uma terra distante. Ele trocou a honra da presença do pai, a presença do seu irmão e a alegria da casa do seu pai pela aventura de estar em uma terra distante, cercado por pessoas desconhecidas, em uma terra desconhecida. Aquele moço, ele foi se aventurar em uma terra longínqua, em uma terra muito distante da casa de seu pai. E aqui me traz a atenção, e aqui me traz a reflexão de um estado a qual a humanidade passou a ficar a partir do momento em que aconteceu o pecado original. Quando Eva, no Éden, pega do fruto e come, e comete o pecado da desobediência, dando entrada ao veneno do pecado, contaminando a raça humana com o veneno do pecado. A partir daquele momento, a humanidade se distanciou da casa do Pai. A humanidade se distanciou da presença do Pai. A partir do momento em que o pecado, ele entra dentro da raça humana, aquilo que era diário, que era a presença, o contato com Deus, já não existe mais. A presença diária de Deus, aquela conversa diária de Deus, aquele passeio diário com Deus no jardim já não existe mais. Agora a humanidade está em uma terra distante da casa do Pai. Nós vemos esse comparativo ainda quando o povo de Israel, ele sai do Egito. E quando ele está no deserto, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel começa a murmurar de Moisés e da sua liderança e de Deus. E a Bíblia diz que de uma forma de juízo entra no arraial de Israel, porque serpentes peçonhentas começam a picar o povo de Israel e o povo é contaminado pelo veneno e começam a morrer dentro do arraial. Então Moisés vai interceder por aquele povo diante de Deus. E Deus diz para Moisés, tudo bem, Moisés, eu vou atender a tua intercessão, mas faça o seguinte, pega uma serpente, coloca no alto de uma haste, uma serpente de bronze, coloca no alto de uma haste, e coloque no meio do arraial de Israel. E há de ser que todo aquele que for picado por essa serpente, e for contaminada pelo veneno da serpente, e olhar para aquela serpente no alto daquela haste, vai ser curada. E assim Moisés fez como Deus lhe pediu. Colocou aquela serpente num lugar alto. E todo o povo de Israel que era picado
pela cobra peçonhenta que olhava para aquela serpente de bronze pendurada, ele era imediatamente curado. Alguns anos depois, muitos anos depois, Jesus, quando vem à terra, conversando com Nicodemos, no final de sua conversa com Nicodemos, quando ele fala da necessidade do homem de nascer de novo para poder herdar a salvação, Jesus fala assim para Nicodemos: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, o Filho do Homem também precisa ser erguido. O Filho do Homem será levantado diante do povo. Jesus estava dizendo para Nicodemos, para aquele mestre da lei, para aquele fariseu, para aquele homem que conhecia o Pentateuco, a Torá, dizendo o seguinte: Moisés naquele dia teve a revelação do Evangelho e vocês não compreenderam. Moisés naquele dia teve a revelação da salvação da humanidade e vocês, judeus, não compreenderam. Porque a serpente Satanás, ela contaminou o mundo com o veneno do pecado. E não existe antídoto no mundo que possa curar o homem do veneno do pecado. Mas eu, o Filho do Homem, o Filho de Deus, vou ser erguido na cruz, vou ressuscitar ao terceiro dia, para justamente pagar o preço por esse veneno e curar o homem, a humanidade, desse pecado, desse veneno. Jesus veio para encurtar esse distanciamento e religar o homem a Deus. Aquele moço saiu da casa de seu pai em direção a uma terra distante, o mais distante possível da casa de seu pai. E o que foi que ele encontrou? Ele passou a viver de forma desenfreada, ou seja, sem freios. Aquele moço passou a viver como muitos por aí vivem, fazendo de suas vontades a sua lei, fazendo dos desejos do seu coração a sua bússola. Quando você está distante da casa do Pai, quando você está distante da presença de Deus, quem manda em você são os seus desejos. Quem manda em você são as suas verdades, que você acha que são verdades. Quem manda em você são as leis do mundo. Você está distante da casa do Pai. O homem que está distante da casa de seu pai, ele já não tem mais compromisso com as leis que o seu pai colocou dentro de sua casa. O homem que saiu da casa de seu pai, ele acha que é independente para viver conforme o seu nariz manda. Só que aquele rapaz pensou que ele ia conseguir obter êxito, sucesso na sua vida, e não conseguiu. O texto que nós lemos nessa noite vai nos dizer que aquele rapaz sequer conseguiu um emprego na cidade que ele foi. A Bíblia diz que ele foi atrás de emprego porque ele já tinha gastado tudo que tinha. E foi suplicar: eu preciso pelo menos trabalhar para me sustentar. E ele não conseguiu um emprego. Um homem da cidade mandou ele para o campo, para um lugar mais longe ainda, para tratar de porcos. E é interessante que a Bíblia utiliza uma palavra interessante. Porque quando ele está lá tratando dos porcos, desejando comer daquilo que ele está vendo, a Bíblia diz que ele caindo em si. Outra tradução vai dizer tornando em si. Amados, aqueles que estão distantes de Deus, distantes da presença de Deus, são pessoas que estão anestesiadas. É como se estivessem dormindo, vivendo num sono da qual somente o Evangelho as pode despertar. Somente a palavra pode acordar. Somente o grito do Evangelho dentro do seu coração pode fazê-la voltar a tornar em si. E ele tornou em si e disse, fez a seguinte reflexão: na casa de meu pai eu tinha tudo. Na casa de meu pai até os seus servos tinham tudo.
Porque o nosso Deus é um Deus justo que não deixa faltar nada a ninguém. É um Deus de providência. Vou fazer o seguinte, vou voltar para a casa de meu pai e vou dizer para ele que eu pequei contra ele e pequei contra Deus e já não sou digno. Ele volta para a casa de seu pai e no caminho que mais tocou no meu coração, esse versículo de número 20, é quando a gente percebe que essa parábola ela não se refere, ela não foi proferida para falar dos filhos. Essa parábola aqui, ela foi proferida para falar do amor do pai. A Bíblia diz que quando o filho está voltando, ali talvez sujo, talvez com roupas rasgadas, já sem sandálias, já totalmente desfigurado da aparência de filho, já totalmente com a identidade da terra distante que ele estava. E ele vai voltando, a Bíblia diz que o pai, de longe, o avistou e olhou para ele. É como se o pai estivesse o esperando, o aguardando. É como se o pai estivesse esperando aquele momento chegar. De longe o pai o avistou. E compadecido dele, tendo misericórdia dele, tendo compaixão dele. Que palavra linda, irmãos. Correu em direção ao filho, abraçou e o beijou. Talvez o filho cabisbaixo, triste, esperando receber um sermão, esperando receber um eu te avisei, esperando receber um... Ele não ouve nenhuma palavra de seu pai em direção a ele. Leia o final da parábola. Você não vê nenhuma palavra de repreensão, você não vê nenhuma palavra de reprovação, você não vê nenhuma palavra de apontamento, você não vê nenhuma palavra que coloque o filho para mais baixo ainda. Pelo contrário, o pai abre a boca para chamar o servo. Epa, servo, vem cá, traz veste nova para o meu filho, traz um anel novo e coloca no dedo do meu filho, traz sandálias e coloca no pé do meu filho, porque ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Essa parábola é para demonstrar o amor do nosso Pai, porque Deus tão pouco se importa o que você fez para chegar até aqui, o que você fez até chegar aqui. Deus se importa com o agora, com o já, com o teu presente. Deus quer te dar vestes novas, Deus quer colocar uma aliança nova no teu dedo, Deus quer colocar um sapato, uma sandália nova no teu pé, para que você possa trilhar um caminho novo. Deus quer te dar uma vida nova. Alegre-se, regozije-se. Vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Deus abençoe a igreja em Cristo em nome de Jesus.